O que são cores? Será que cor é uma propriedade física dos objetos? A resposta é não. Será que o vermelho que você enxerga é o mesmo vermelho que eu enxergo? Vamos que vamos no primeiro episódio da série Cores do Céu. Fala galera da Soultubers! É um prazer anunciar a série Cores do Céu, que pretende explicar as cores que vemos no céu diurno e noturno, dos simples aos mais malucos arco-íris, relâmpagos e até desse estranho brilho verde que surge ao nascer e ao pôr do sol. Porém, para começarmos, é importante darmos um passo atrás e entendermos o que é enxergar em si. Bem, se tem uma coisa que é essencial para que enxerguemos, é de luz. Afinal, na ausência de luz, ou seja, no escuro, não dá para ver nada de jeito nenhum. Só conseguimos enxergar algo de alguma cor, em alguma direção, se houver luz desta cor vindo dessa direção entrando nos nossos olhos. Se você está no meio de uma floresta vendo uma planta com folhas verdes, é porque luz verde está saindo da folha e entrando diretamente nos seus olhos. Mas não é porque a folha esteja produzindo essa luz. No caso, essa luz vem da luz solar, que é branca, que por conseguinte é composta pela mistura de todas as cores que você vê no arco-íris, como podemos observar no fenômeno da dispersão da luz utilizando um prisma. A folha vai absorver algumas dessas cores e refletir outras, e o resultado dessa parte refletida é interpretado pelo seu cérebro como verde. Tá, mas o que é a luz? Bem, a luz é uma radiação eletromagnética que classicamente é compreendida como uma onda eletromagnética, tal que o comprimento dessa onda varia de 400 a 700 bilionésimos de metro, nanômetros. Outros exemplos de radiação eletromagnética são os raios-x, as micro-ondas, as ondas de rádio e os raios ultravioleta e infravermelho. A única coisa que difere entre todos os tipos de radiação é o comprimento de onda associado. Por isso que você já pode ter ouvido falar que militares conseguem enxergar no escuro usando óculos de visão noturna. Não é mágica, é porque apesar de não haver luz visível, ainda há radiações como a infravermelha, por exemplo, que nós mesmos emitimos, sim. Se nossos olhos enxergassem no infravermelho, cada um de nós seríamos como se fossem lâmpadas ambulantes. Enfim, essa radiação é detectada por um sensor e exibida no óculos na forma de luz visível. Inclusive, você talvez tenha um tabajara aí em casa e nem tenha percebido até hoje. Sabe aquela lâmpadazinha que tem na ponta de controles remotos de televisão? Você já deve ter percebido que não dá para enxergar, você já deve ter testado, né? Mas talvez a câmera do seu celular consiga. Vale a pena testar. Mas por que nossos olhos só são sensíveis a esta parte tão pequena do espectro? As razões são evolutivas. Uma delas é porque o Sol emite a maior parte de sua luz nessa região do espectro. Voltando ao seu celular, vale salientar que você só viu a luz do controle remoto depois que o sensor, que é o CCD, que fica lá dentro da câmera do seu celular, detectou a radiação, gerando um sinal elétrico que foi processado pelo processador do seu celular e depois exibido na tela. De maneira semelhante, esse processo ocorre em nós. O olho é como se fosse a câmera do celular. A luz vai entrar nele e, assim como a câmera escura, que o Manual do Mundo fez, projetará uma imagem invertida nos sensores. Nós possuímos 4 tipos de sensores, os bastonetes e os cones, que vêm em 3 tipos diferentes que a gente vai falar daqui a pouco. Sensores esses que podem, assim como em câmeras, apresentar defeitos, gerando, por exemplo, daltonismo. Ao serem atingidos pela luz, geram um sinal elétrico que será interpretado pelo cérebro, corrigindo a orientação e colorindo a imagem. Para entender melhor como enxergamos tudo colorido, vamos conversar com o neurocientista John Araújo. Olá, professor John, tudo bem? Tudo bem. Explica pra gente o que são os cones e os bastonetes e para que cada um serve. Os cones e os bastonetes são células que possuem um fotopigmento, uma substância, uma proteína que é ativada pela luz. Quando ela é ativada, promove uma ativação, de reações químicas no interior dessas células que acaba gerando a ativação de neurônios. E esses neurônios produzem sinais neurais que vão até o córtex. No caso dos bastonetes, eles são ativados com baixa intensidade da luz e os cones com alta intensidade. Existem cones que respondem à luz vermelha, à luz azul e à luz verde. Mas como esses sinais elétricos se transformam nas cores que a gente enxerga? E se a gente olhar lá no espectro, a gente vê que não tem rosa, marrom ou cinza. Então, o que são essas coisas?
Bem, o que o nosso cérebro faz é interpretar a ativação dos 3 tipos de cones. E a somação da ativação desses 3 tipos de cone é que nos dá a nossa sensação de cores. Por exemplo, se todos os cones forem ativados da mesma intensidade, nós vamos ter, né, a percepção do branco. Isso. Aí o rosa é tipo a ativação de 2 outros cones. Isso. Então aí você vai ter uma ativação do cone vermelho, mais o cone verde e um pouco azul, predominantemente do vermelho, né, em relação aos outros 2. Então não são cores tipo assim de ter um comprimento de onda associado, é apenas uma cor que o cérebro inventa na interpretação dele dos sinais que os cones vão receber. O que o cérebro faz é uma construção, né, da atividade, da informação neural que vem lá dos diferentes cones, e isso é que vai nos dar a imagem mental da cor. Certo. Então os cones eles servem para você saber as cores, e os bastonetes eles servem ali tipo quando está pouco iluminado, tipo de noite, e você só vê meio que uma claridade, não exatamente cores, né? Meio que cinza. Isso. Os cones, né, eles determinam a qualidade que nós chamamos depois, pela produção da imagem mental, de cor, né? Enquanto que os bastonetes vão levar outras informações que vão dar outras propriedades da imagem, né? Como a intensidade, né, da luz, se há movimento ou não naquela imagem. Por acaso, professor, esses sensores são iguais para todo mundo? Tipo assim, o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você vê? No geral, né, esses sensores são muito semelhantes entre os seres humanos. Porém, em decorrência da diversidade genética nossa, há pequenas diferenças. Ou seja, algumas pessoas percebem um pouco diferente o vermelho do restante da população. Todos nós realmente enxergamos entre 400 e 700 nanômetros ou podem haver diferenças? Não, pode haver diferença. Em torno de 2% dos homens, por exemplo, eles são incapazes de perceber o verde ou o vermelho, pela ausência do pigmento que responde à luz no comprimento de onda, ao vermelho ou ao azul. Essas pessoas são o que nós chamamos de daltônicos. Eles não conseguem perceber. Então veja, o indivíduo que tem o daltonismo total para o vermelho, ele não enxerga o rosa, ele vai enxergar como se fosse um cinza. Os nossos olhos, professor, eles são sensíveis a todas as cores igualmente ou tem alguma diferença? Não, nós temos, né, diferentes números de cones e bastonetes. Por isso que nós temos uma melhor capacidade de detectar o azul. Nós temos muitos cones e os bastonetes também são ativados no comprimento de onda próximo do azul. Veja que é a luz azul que nos dá inclusive a informação sobre o dia e a noite. E é por isso que nós sabemos hoje que a luz azul é que afeta o nosso relógio biológico. Por isso que deve-se evitar a luz azul à noite para não atrasar o início do nosso sono. Porque cada cone ele meio que tem um pico que ele é mais sensível, né? Aí o pico que está ali mais próximo dos comprimentos de ondas mais baixos, ele está no azul. Aí quando chega no violeta já está mais fraco, não é isso? Exatamente. Não só o cone ele é mais sensível àquele comprimento muito do azul, mas como os bastonetes e outros pigmentos que existem na nossa retina. Mas nem sempre as cores são atreladas aos cones em si, né? A gente pode ver cores em sonhos, com o olho fechado, ou até mesmo em alucinações, né? Como é que isso se dá? Porque as cores, as nossas imagens, elas não são produzidas na retina, nos nossos olhos. Elas são produzidas no nosso córtex. As informações neurais que saem, né, lá da retina, pela ativação dos cones, dos bastonetes, que chegam no nosso córtex. Lá no nosso córtex cerebral é que vai haver a formação da imagem e das cores, que podem serem produzidas por uma ativação interna do nosso organismo, ou durante os nossos sonhos, por exemplo, ou numa recordação, numa lembrança, ou por uma estimulação anômala através de uma doença mental, nas alucinações, ou por uso de psicoestimulantes que também podem provocar alucinações. Certo. Obrigado, João. Vou voltar lá para o espaço, certo? Portanto, as cores não têm como ser propriedades físicas dos objetos. Afinal, no escuro, nada tem cor. Então, talvez você poderia dizer que o que tem cor é a luz, sendo que nem sempre as cores aparecem atreladas à luz em si.
você pode perceber cores em sonhos ou alucinações, por exemplo. Certo, mas por que o céu diurno é azul? Bem, se você tiver entendido este vídeo, já deve saber que obrigatoriamente tem luz azul vindo do céu diretamente nos seus olhos. Mas como isso acontece? Isso você vai descobrir no próximo episódio de Cores do Céu, aqui no YouTubers. Se você não quiser perder, clique em se inscrever no canal, e se não quiser perder de jeito nenhum, clique no sininho para ser notificado assim que o vídeo sair. Não se esqueça de avaliar esse vídeo e deixar sua crítica nos comentários. E se ficou com alguma dúvida, faça a pergunta nos comentários. Quem sabe a gente responde em um outro vídeo. Até a próxima! Ok, Pedro, e aí, a luz? Vai ser, essa luz tá muito branca, ó, tá tipo... Mas por que o céu diurno é azul? Bem, se você tiver... Eu dei?